Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que Deus, o Supremo Senhor e Rei do mundo inteiro, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu as autoridades para serem sujeitas a Ele e com autoridade sobre o povo geral. E para esse fim deu-lhes poderes para a defesa e encorajamento daqueles que fazem o bem e para o castigo dos malfeitores. É dever do povo de Deus orar pelas autoridades constituídas por ele, honrar suas pessoas, pagar tributo ao governo e outros compromissos, obedecer aos seus preceitos legais e viver sujeito à sua autoridade, por motivo de consciência. Infidelidade ou diferença em questão de religião não invalida o justo e legal poder das autoridades civis, nem isentam o povo desta obediência a elas, da qual não estão excluídos os eclesiásticos. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que trata sobre as autoridades constituídas. E este é o tão já aguardado programa evangélico A Voz Congregacional, nas tardes de sábado, a partir de meio-dia, até aproximadamente às 13 horas. E hoje, nesse período em que muitos estão se retirando, para descansar um pouco, nesse feriadão. Outros, que estão aproveitando, para lazer, Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, anunciando a sua palavra àqueles que são sedentos de conhecer melhor o Deus da Bíblia, que é o único Deus, verdadeiro, Deus que fez os céus e fez a terra, que se revela para nós através da natureza, mas especialmente através da sua palavra, que é as Sagradas Escrituras. E você, ouvinte da CPAD FM 96.1 aqui em João Pessoa, ou qualquer outra cidade da Paraíba, ou até de outro estado do Brasil, é nosso convidado especial. Temos toda a certeza de que através dessa programação, Deus há de falar ao seu coração. Temos belos hinos para a nossa edificação espiritual. Temos mais uma vez o estudo da palavra de Deus. Hoje contamos com a presença do pastor Eudes Lopes Cavalcante mais uma vez, Sábado ele não pôde vir por motivos superiores, mas hoje está aqui pela graça do Senhor. Daqui a pouco teremos aquele quadro que já é tão amado por todos vocês, O quadro Uma Visão Panorâmica dos Livros da Bíblia. Estaremos refletindo sobre mais um profeta do Antigo Testamento, E estamos inclusive findando essa série sobre o Antigo Testamento. E brevemente começaremos uma nova série sobre o Novo Testamento. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, E aqui, completando o quadro dos realizadores desse programa, está o nosso diácono Nivaldo, Aqui no controle, como sempre, com todo o seu brilhantismo, nosso irmão João Ferreira. Então o programa está só começando. Inclusive hoje teremos, mais uma vez, o quadro da Bíblia, Pergunta Você Responde. E já vamos lançar a pergunta do mês, do mês de fevereiro. A nova pergunta é a seguinte. Prepare aí, para dar a resposta. Qual é o menor salmo da Bíblia Sagrada? Qual é o menor dos salmos, Você sabe a resposta? Então, daqui a pouquinho estaremos abrindo aqui os microfones para você participar ao vivo e concorrer a um belo brinde no final do mês, tá bom? Então vamos orar, vamos invocar a bênção do Senhor, Você que está aí almoçando, de repente está na estrada, Fique aí sintonizado, vamos pedir a bênção do Senhor. E logo em seguida voltaremos com muito mais. Vamos orar com o pastor Eudes.
No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos a Deus te agradecer por estarmos aqui no início desta tarde, deste sábado, nesta emissora, para proclamar as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer por esse privilégio e rogamos uma bênção especial para a programação desta tarde. Pedimos pelos nossos queridos ouvintes que eles sejam alcançados por Ti através da palavra, dos cânticos, das orações, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um deles, ó Deus. Pedimos também por aqueles que não pertencem ainda ao Senhor, não fizeram a decisão por Cristo, que sejam alcançados nesta tarde através da pregação do Evangelho. Que a Tua graça redentora os alcance. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando Daniel entrou às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Cânticos em terra de estranhos, pois nós estávamos cativos, e eles são hinos que falam de amor, mas nós estávamos oprimidos, oprimidos. Hoje não mais em prisões, cantamos as nossas canções, os belos cânticos de Sião, as lindas canções de Sião, que falam da bondade, da misericórdia, da fidelidade, do amor, amor de Deus, que em Cristo Jesus nos libertou. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Na
Na grande João Pessoa são 12 horas 10 minutos. Voltamos. Acabamos de ouvir na voz de Josué Rodrigues a linda canção Rios de Babilônia, que tem a ver com o estudo que nós vamos dar, né, a partir de agora, com o pastor Eudes Lopes Cavalcante, né? Pastor Eudes, boa tarde, paz do Senhor, seja bem-vindo novamente. Pai do Senhor, pastor Samuel, pai do Senhor, querido João, Livaldo, nossos ouvintes, é bom nós estarmos juntos novamente, depois de um sábado ausente por causa de enfermidade, mas pela graça divina já estamos aqui retornando às nossas atividades, que fazemos com muita alegria no coração, porque é justamente aquilo que nós temos prazer, que é compartilhar com os queridos ouvintes a santa palavra do Senhor e a sua mensagem para o nosso coração. Amém. Que livro estaremos estudando hoje, pastor Eudes? Samuel, nós vamos hoje dar uma visão panorâmica sobre o livro do profeta Zacarias, né? Que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Terminando o seu ministério, Zacarias estava começando o seu, né? E ele teve uma importância muito grande naquela obra de reconstrução do santuário de Jerusalém, né? Do templo de Jerusalém. Então, houve uma oposição, como todos nós já conhecemos, e Deus levantou Ageu e Zacarias para animar o povo de Israel naquela obra de reconstrução, né? Devido ao santuário ter sido interrompido a construção durante 14 anos. Então eles foram levantados por Deus numa época de crise na vida de Israel, quando o povo estava preocupado mais com os seus afazeres, né, do que com a obra do Senhor, né? E ele foi usado por Deus. Só que a mensagem de Zacarias, ela tem uma mensagem de um alcance muito maior do que a de Ageu. Ageu apenas trabalhou para aquele contexto, né? Ele trouxe uma mensagem para animar o povo na obra de reconstrução. E já Zacarias, ele trata desta questão, mas trata também do reino messiânico, do Messias. Ele dá uma ênfase muito grande a esta obra que o Messias iria realizar aqui neste mundo. É por isso que nós vamos logo falar sobre este livro e depois a gente entra nos detalhes da obra messiânica, né? Amém. Então Zacarias significa o Senhor lembra, e é bem propício o título, o nome dele com o seu significado, porque iria se lembrar das promessas que Deus fizera a Israel no que se refere à obra de reconstrução na época e também a obra através do Messias vindouro. A autoria e a data, o profeta Zacarias, ele era também sacerdote e filho de Baraquias. É bom que a gente tenha assim essa questão da autoria para não confundir com outros Zacarias, lá da época de Joás, né, que foi também assassinado como Zacarias, este profeta que escreveu este livro que nós estamos mencionando, foi assassinado também. Então, lá em Mateus capítulo 23, verso 35, diz que Zacarias, filho de Baraquias, foi assassinado entre o altar e o santuário, que é justamente entre o altar do holocausto e o lugar santo. Muito bem. O tema desta profecia é a conclusão do templo e as promessas messiânicas. O profeta Zacarias escreveu este livro com dois grandes propósitos. Já o remanescente judeu em Judá a continuar a reconstrução do templo. Esse é o capítulo 1 até o capítulo de número 8. E do 9 ao 14, a mensagem é reavivar a esperança messiânica na vida do povo de Deus. Este livro tem as seguintes características especiais. Preste bem atenção. Depois do profeta Isaías e o livro de Salmos, é o mais messiânico dos livros do Antigo Testamento. Vou voltar a repetir. Depois de Isaías e o livro de Salmos, é o mais messiânico dos livros do Antigo Testamento. Ou seja, quem mais fala do Messias, né? Entre os profetas menores é o que contém mais profecias específicas acerca dos fins dos tempos. Vou repetir.
Entre os profetas menores é o que contém mais profecias específicas acerca dos fins dos tempos. Contém a representação mais harmoniosa entre os ofícios sacerdotal e profético em toda a história de Israel. O Messias é rei, ou melhor, sacerdote e é profeta. Assemelha-se, por sua linguagem simbólica, aos livros Apocalipse de Daniel e Apocalipse do Novo Testamento. Revela um exemplo notável da ironia divina ao prever a traição do Messias por 30 moedas de prata. Revela o Messias como rei guerreiro, reinando sobre Jerusalém, inspirando reverente temor às pessoas, né? E se você olhar o livro de forma de um esboço, você vai dividir em duas partes. A primeira parte você vai encontrar justamente do capítulo 1 até o capítulo 8, que trata de, começando com a chamada ao arrependimento do povo, né, para se voltar para Deus. Depois tem uma série de visões, é por isso que é chamado de linguagem, uma parte de linguagem apocalíptica, né? 8 visões noturnas que o profeta teve. Eu vou citar aqui: cavaleiro entre as murtas, 4 chifres, 4 ferreiros, homem medindo Jerusalém, purificação de Josué, o sumo sacerdote, o castiçal de ouro e as 2 oliveiras. Essas mensagens proféticas, através dessas figuras de linguagem, essas visões, trazem esperança e consolação. E as 3 restantes tratam de juízo: é o rolo voante, a mulher num cesto, num éfa, né? E 4 carros. A outra parte, dentro dessa primeira parte do livro, é a coroação de Josué, o seu significado profético. Josué era o sumo sacerdote, companheiro de Zorobabel, naquela obra de reconstrução. Vai encontrar ainda 2 mensagens específicas: o jejum e a justiça social e a restauração de Sião. Na segunda parte você vai encontrar, neste livro, o seguinte: você vai encontrar uma mensagem profética acerca de Israel, o do Messias, que é o capítulo 9 até o capítulo de número 14, encerrando o livro. A primeira mensagem profética: a intervenção triunfal do Senhor, anunciada a salvação messiânica e a rejeição ao Messias. E a segunda mensagem profética trata do luto e conversão de Israel e a entronização do rei Messias. Então está diante dos queridos o esboço deste livro, e também estão as informações sobre este profeta, que tem uma importância muito grande no Novo Testamento, como nós iremos conversar na conversa com o pastor Samuel, iremos identificar essa questão. Amém. Seja bem-vindo de novo ao programa, pastor Eudes. Eu sou que é o principal coordenador dessa programação, abaixo, é claro, do Espírito Santo, né? Temos aqui muitas coisas, né, que destacamos na leitura do livro, né? Só que o tempo não nos permite, então vamos partir para as principais, né? Primeiro, começando com o próprio profeta, né? Eu até costumo brincar que esse Zacarias aqui não tem nada a ver com aquele Zacarias comediante, né? Esse aqui falava coisa séria, né, pastor? Isso aqui é falar da parte do Senhor, né? De Deus, né? Agora, ele foi um profeta do pós-exílio, né? Depois do exílio, né? E como o senhor falou no penúltimo programa, o último que o senhor esteve aqui conosco, ele foi contemporâneo de Ageu, né? E juntamente com Ageu, encorajou o povo a reconstruir o templo, quando o povo tinha parado de cuidar da casa do Senhor para cuidar das suas próprias casas, né? Depois de 14 anos. É verdade. 14 anos a obra de reconstrução parada pela oposição dos samaritanos, né? E também pela questão do próprio desânimo do povo, e ver que aquela casa não seria tão grande e tão bonita quanto a do tempo de Salomão, né? Salomão. E o povo desanimou e o negócio se arrastou durante muito tempo, parado. Aí vem agora os 2 profetas levantados por Deus para reanimar o povo na obra de reconstrução. E é interessante que no livro de Esdras, né, dito que por meio da pregação de Ageu, de Zacarias, o povo prosperou, né? Porque enquanto a obra estava parada, né, o povo não estava sofrendo, sendo punido, a mão de Deus estava pesando sobre ele. A mão de Deus estava pesando, é verdade.
e só voltaram a ser abençoados quando voltaram a reconstruir o templo. É verdade. Mas é interessante que no capítulo 4 aqui, versículo 6, é dito aqui, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Quer dizer, foi o Espírito de Deus que usou aqueles homens para, através dele, encorajar o povo e o povo voltar a reconstruir o templo, né? Aí o senhor falou que o Ageu era mais velho em idade do que o Zacarias? Exatamente. Então, quando Zacarias começa o ministério dele, já é no término do ministério de Ageu, né? Era o profeta mais novo. Ageu o mais idoso e ele o mais novo, né? E essa obra do Espírito, né, é a obra que continua sendo realizada, sempre foi assim no mundo, né? Então a obra de Deus, pastor, sempre é conduzida pelo próprio Senhor, né, que levanta uns para uma geração e levanta outros para dar continuidade. Quer dizer, Zacarias começou com Ageu e depois, quando Ageu passou, Zacarias deu continuidade, depois de Zacarias Deus foi levantando outros e assim sucessivamente, né? É verdade. E, inclusive, Samuel, é interessante observar que essa obra de reconstrução, o Espírito usa os 2 profetas para falar os 2 líderes de Israel, né? Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Zorobabel era o governador. E o outro líder religioso, né? E diz também que quando eles falaram, o povo, Deus operou no coração do povo e o povo todo se uniu para fazer a obra de reconstrução. Quer dizer, esta obra do Espírito é imprescindível na vida da igreja, no povo de Deus em geral, né? É o Espírito de Deus quem convence o homem, quem leva o homem mais próximo de Deus. Então a glória é dele. É dele. Seja o nome do Senhor, né? E também, né, pastor, como é dito aqui, a gente leu, não adianta a gente querer forçar as pessoas a fazer as coisas. A gente prega, né? Mas quem age é o Espírito Santo, né? Através da nossa pregação. É verdade. Como o senhor já falou aqui, a gente leva a palavra de Deus até aos ouvidos das pessoas. Mas quem leva ao coração é o Espírito Santo. Porque a gente não tem como abrir a cabeça do povo, muito menos a alma, e botar a palavra de Deus lá, né? Tem que ser a obra do Espírito. Essa obra do Espírito, que é uma obra didática, de ensino, de convencimento, né? É uma obra extraordinária. Se Deus não operar no coração das pessoas, jamais elas se voltarão para Cristo. Então a gente tem que pedir que Deus opere, Senhor, tenha misericórdia no meio da tua igreja, porque Ele tem interesse também em levar as pessoas para Cristo, para a salvação. Então a obra do Espírito. Então por isso que o texto diz, não é por força, não adianta querer. É por isso que eu tenho... Converter ninguém à força. Eu não, 3 coisas que eu não gosto de... É comum dizer no interior, futebol, política e religião. Que ninguém convence ninguém. Então você prega a Cristo e deixa a obra na mão de Deus. É verdade. Se aprover a Deus. Nossa função é pregar. Aí sim, o pregador tem que ser fiel em entregar a sua mensagem, a mensagem divina, conforme as Sagradas Escrituras. Daí para frente é obra do Espírito e não dele. Por exemplo, nós temos casos na Bíblia que um pregador, que eu chamo de pastor enjoado, como Jonas, né, pregou uma mensagem sem título, sem introdução, sem desenvolvimento, sem proposição, sem argumento, sem nada. Pregou mais com raiva. Sem vontade. Sem vontade. E, no entanto, o resultado foi extraordinário. A conversão em massa, né? Foi convertida ao Senhor, né? E temos o caso do Noé, que pregou 120 anos, só conseguiu salvar a família. Por quê? Porque Deus não operou. E Noé tinha vontade, tanto é que o Senhor teve que fechar a porta da arca por fora, para Noé não querer abrir, né? E terminar matando todo mundo, finalmente. É a glória dele. Então você que é pregador do Evangelho, meu querido ouvinte, está aí me ouvindo, quando Deus operar e alguém aceitar a Cristo, você não se fique... Dê glória a Deus, né? Quando o pessoal lhe procurar, este é um pastor abençoado, um obreiro, porque prega, as pessoas se convertem, dê glória a Deus, porque é a obra de conversão, a obra do Espírito do Senhor. Não é por força, nem por violência, mas meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tá escrito. É verdade. Agora, outro personagem que chama muita atenção aqui, que o senhor até já citou, é o Josué. Também temos que diferenciar. Esse Josué, a gente já falou aqui em outra programação, não é o Josué da época de Moisés, não, que o substituiu. Já é exatamente muitos séculos à frente desse período aqui pós-exílio, né? E ele era sumo sacerdote. O outro Josué era um líder político, né? Militar. Guerreiro. Agora, esse Josué aqui, bem como o outro também, ele, de certa forma, é um tipo de Jesus, de Cristo, pastor, porque tem algumas coisas que são ditas aqui acerca dele, que a gente vê se cumprindo na vida de Jesus Cristo. Exatamente, né?
Exatamente. É porque na Bíblia, na linguagem Ele é chamado de Bíblia, renovo. na linguagem da Bíblia, Deus fala, né, através de símbolos, figuras. A gente precisa, para entender a Bíblia, precisa entender essas coisas, como a gente pode interpretar, né, quais são os meios para interpretar a palavra do Senhor. Então, nós temos os tipos, as figuras, né, eventos que falam de Cristo. Então, este homem, ele era um tipo de Cristo. Interessante. No seu ofício, o ofício de sumo sacerdote. A palavra de Deus de Jesus é o sumo sacerdote de nossa confissão, só que a ordem de Jesus é a ordem de Melquisedeque, não de Arão, como era Josué aqui de Zacarias. Né? Interessante que ele é chamado aqui de renovo, né? E aqui nós vemos uma característica, né, da profecia, que é chamada de sensus plenior, né? Onde o que é dito por Deus através do profeta tem um cumprimento para a época atual e para a época futura. Então se aplicava àquele Josué ali, como se aplicava também ao Senhor Jesus Cristo, né? É verdade. E interessante aqui é o nome também dele, porque Josué em hebraico, né, é Yeshua, né? Que é o mesmo nome do Senhor Salvador, Jesus, né? Em hebraico também, Yeshua, que significa o Senhor salva, né? O Salvador. O Salvador, não é isso? Exatamente. Então nós vemos essa figura aqui, né, muito importante, e esta profecia messiânica, que, como o senhor falou, uma das coisas que mais se destaca aqui no livro. Só para os ouvintes aqui ficar mais situados, eu vou ler aqui o que é dito acerca desse Josué, que representava Cristo, né? E a gente vai perceber que o que é dito aqui, com certeza, tinha o seu cumprimento máximo na pessoa de Jesus de Nazaré. É dito aqui: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois, né? Dois ofícios, Quer dizer, ele só era sacerdote, não era rei. Não. Então a gente vê que essa profecia aqui, né? Mas o ofício aqui, sim, estou falando também sentar no trono, de governar. Sentar no trono, ela realmente tem um cumprimento Jesus pleno em Jesus, que era profeta, sacerdote e rei. Os três Exatamente. ofícios, né? Exatamente. Né? Entendeu? E Apontando para Cristo, o grande sumo sacerdote, o maior de todos os profetas e o rei do universo, bendito seja o nome do Senhor. É verdade. E tem outras passagens aqui, pastor, também referente ao Messias, a Jesus, né? Que chamam muita atenção. Por exemplo, no capítulo 9 é dito: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde, montado no jumento. Um jumentinho cria de jumenta. Isso se cumpriu exatamente na vida do Senhor Jesus, que entrou em Jerusalém, né? É porque o profeta Zacarias, ele fala sobre a humilhação de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Ele está falando, apresenta Jesus como Messias sofredor, aquele que veio e humildemente a este mundo. E como diz o texto lá de Filipenses, né? Isso é uma lição para os obreiros que cresceram muito aqui no Brasil, né? É que o seu Deus, o seu Messias, ele entra lá em Jerusalém, o grande rei do universo, né? O rei eterno, entra em Jerusalém montado num jumentinho. Humildemente. Humildemente, Poderia entende? entrar Não montado no cavalo. Com exército, conquistando, derrubando tudo, quebrando tudo. Não, entrou humildemente. E aí ele vai mostrar mais na frente que ele foi rejeitado, foi vendido por 30 moedas de prata. O profeta fala nisso. Né? É profecia messiânica, que é citado lá nos evangelhos sinóticos. Né? Pois é, e esse Messias, né, que a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, né, é dito no Novo Testamento por Paulo, que a ele Deus fez Senhor e Cristo, né? E hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Exatamente. E isso ele apresenta também. O céu e a terra celebram ele, né, pastor? Celebra, exatamente. Sempre celebrou, né? Sempre celebrou e hoje ainda mais, teve né? aquele período assim, da sua humanização, o verbo se fez carne, mas depois a palavra diz que ele morreu, ressuscitou,
ascendeu aos céus e assentou-se no seu trono de glória e lá governa o universo, e especialmente a vida da igreja e a sua vida e a minha vida, querido ouvinte. E já estava profetizado aqui por Zacarias, porque a continuação aqui, depois que fala da entrada dele montado no jumentinho, diz aqui no verso seguinte: ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. É claro que isso aqui não poderia se cumprir na vida de nenhum rei, porque o primeiro rei não ia entrar numa guerra montado em um jumento, né? E outra, até porque não existia mais rei em Israel. O último rei de Israel... Exatamente, não teve. De lá para cá, rei... Foi destruído, né? Tudo e de lá para cá nunca teve rei. E se tivesse, só reinaria lá, em Israel. E Jesus, Herodes, que entrou realmente montado no jumento, hoje governa sobre o universo, né? O céu e a terra. O rei Herodes era um títere, quer dizer, ele foi colocado pelo Império Romano para controlar uma parte lá da Palestina na época, né? Então não tem nada rei de Israel, né? Não cabe esse título a ele, entende? Apesar da palavra dizer que governava, tá, etc, né? E tanto tem mais... ele como o Antipas depois dele, né? O Herodes. É verdade. E tem mais outra profecia aqui messiânica, né? Que se cumpre lá em Marcos 14, 27, onde Jesus disse... Onde Zacarias disse, né? Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí Jesus disse que isso se cumpriria exatamente nele, né? Igreja, quando ele fosse, né, entregue para morrer por nossos pecados, né? Então, mais uma profecia messiânica. É por isso, Samuel, que deixa eu olhar aqui, por exemplo, bem rapidinho aqui, né? Cristo é retratado por Zacarias como vindo ao mundo humilde e modesto, né? 9:9 e 13:7. Aí diz, ele restaurará Israel pelo sangue do seu concerto, né? Na área espiritual. Ele será pastor das ovelhas de Deus que ficaram dispersas e desgarradas, como você citou agora. Ele seria traído, vendido e rejeitado pelo seu próprio povo, né? Ele seria traspassado e abatido. Tá? 12:10 de Zacarias, 13:7, correspondendo a Mateus 24:30 e Mateus 26:31 e 56. Ele voltará em glória. Aí já fala porque o profeta apresenta duas facetas da vida de Cristo, né? Do seu ministério. Um, o ministério aqui terreno, e outro, quando ele vier para governar o mundo, controlar todas as coisas. Eu destaquei isso aqui no capítulo 14, verso 4. Ele voltará em glória para livrar Israel e seus inimigos, e também tem a questão ele reinará como rei em paz e retidão. Ele estabelecerá o seu reino glorioso para sempre sobre todas as nações. 14, 6 a 19. Ok. Agora, enquanto esse Messias não vinha, né? Não tinha chegado ainda para o povo de Israel, havia aqui, não é, uma preocupação do Senhor com relação ao cuidado para com o seu povo, né? A questão do apacentamento, né? O Senhor aqui reclama, pastor, sobre os pastores no capítulo 11 que não cuidava bem do seu povo, né? Misericórdia, né? Ele diz aqui no verso 5, nem os próprios pastores poupam o rebanho, né? Aí no verso 7 ele diz assim, eu me tornei pastor do rebanho, destinado à matança dos oprimidos do rebanho, então peguei 2 varas e chamei a um a favor e a outra a união, e com elas pastoreei o rebanho. Ou seja, Deus não desampara o seu povo, né, pastor? Em momento algum. Primeiramente, ele bota tutores para cuidar do seu rebanho, mas mesmo quando esses não cumprem com a sua responsabilidade, eles não ficam sem pastoreio. O próprio Senhor se torna o seu pastor, como diz o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando aqueles que Deus coloca para pastorear não cumprem com a sua função, né? Mesmo que Deus assuma essa função, mas Deus cobra deles, né? A gente vê essa cobrança aqui no livro do profeta Zacarias. Sem dúvida. A Bíblia diz que Jesus é o sumo pastor, né? É o bom pastor. Então, todo o rebanho, que é a sua igreja, os crentes genuínos, estão sob o pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Ele, por graça e misericórdia, levanta homens e mulheres para trazer um pastoreio para o seu povo. Não estou falando mulher pastoreio, falando assim, pastoreio, né? De, através da palavra, ministrar ao povo de Israel e alimentar, o povo de Deus, alimentá-lo com a sua palavra, com o pão da vida, né? Aí, quando esse ministério ele fracassa, o Senhor continua levantando pessoas para pastorear o seu rebanho.
Porque o seu espírito está com a igreja. Ele não se afastará da igreja jamais, até entregá-lo no grande dia do arrebatamento. Tem que dizer o seguinte, que a igreja não precisa de tutores aqui na terra, porque já tem Deus lá no céu para cuidar, mas não é bem assim. Não. Mesmo Deus estando lá do céu cuidando do seu povo, mas ele coloca aqui na terra pessoas para cuidar também, né, sob a direção do seu espírito, da sua palavra, né? Agora, o que Zacarias diz aqui é que quando esse povo não cumpre a sua função, Deus assume a responsabilidade, mas mesmo assim cobra deles, porque eles estavam lá para fazer exatamente isso para o qual foram colocados. Na realidade, a responsabilidade é do Senhor, porque o texto diz o seguinte: edificarei a minha igreja. Então é Ele que edifica a igreja, usando os seus servos escolhidos por Ele, através do ministério da palavra e através dos exercícios dos dons espirituais, né? Agora, quando há uma falha, mas porque tem que olhar a igreja como um todo, né, Samuel? Estou falando da igreja local, estou falando da igreja do Senhor, né? Ele levanta homens, e é bom que também as pessoas entendam, porque hoje tem muito crente que quer ser carreira solo, não quer pastoreio, mas o texto sagrado do Zé Velho é que Deus levantou homens para tomar conta do seu rebanho, pastores, presbíteros e diáconos, e anteriormente apóstolos e profetas, e tem evangelistas também, assim por diante. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento a gente vê claramente, né? Por exemplo, o rei de Israel era chamado do pastor de Israel, né? Quando ele havia desmantelado, aí o povo sofria. Mas quando era um pastor, como Josafá, como Ezequias, né? Como o próprio Davi, então o povo tinha um futuro promissor, né? Vivenciava coisas boas e uma perspectiva de futuro melhor, né? Esses pastores eram exatamente para apacentar, para pastorear, como diz o próprio conta, nome, pastorear, né? Tomar conta, cuidar, né? Cuidar. E isso de acordo com a vontade de Deus. Então a função dos pastores é guiar o povo de acordo com a palavra de Deus. Como os profetas, né? Os profetas chamavam o povo para a palavra e os pastores davam continuidade a este guia, né? A este direcionamento, né? Esse pastoreio, isso mostra, pastor, por exemplo, que os pastores que realmente pastoreiam conforme a palavra de Deus, eles devem ser respeitados? Claro, a Bíblia diz isso, né? A Bíblia orienta o rebanho a reconhecer os seus líderes, os seus pastores, né? Porque foram constituídos por Deus para abençoar a vida da igreja através do ministério da palavra e através do cuidado pastoral. Então as ovelhas são orientadas a ouvir os seus pastores, né? Desde que eles estejam dentro dos caminhos do Senhor, segundo a sua palavra, né? Não é todo porque às vezes tem pastores desarrumados, desajustados. É o caso aqui, né? Desses pastores que não estavam pastoreando, exatamente. Mas se tiverem pastoreando, deve ser respeitado, porque o Senhor colocou eles ali para isso, né, pastor? A palavra de Deus é digno de honra, né? Duplicado da honra. A honra aí é questão, né, financeira, né? De sustento. Duplicada a honra, os presbíteros que se afadigam, né? Principalmente aqueles que trabalham no ministério da palavra. Ok. Os presbíteros que presidem bem, especialmente aqueles que se afadigam com o ministério da palavra, que são os pastores, os homens levantados por Deus para ensinar a doutrina à igreja, o conselho do Senhor à igreja. Outra coisa que eu vejo aqui para finalizar é ao mesmo tempo o privilégio e a responsabilidade que pesa sobre aqueles que são colocados sobre o povo de Deus para pastoreá-lo, né? Ao mesmo tempo é um privilégio, né? Porque você está ali colocado pelo próprio Deus, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, porque o Senhor vai cobrar, né? Se a pessoa não cumprir com a sua obrigação. Às vezes, pastor, eu vejo muita gente se aventurando no pastoreio, né? No pastorado, né? Muita gente hoje quer ser pastor, mas não quer cumprir a função pastoral. Complica, né? Quer ser pastor porque acha bonito falar no microfone, usar uma gravata ou qualquer coisa assim, né? Mas a questão é pastorear, tomar conta mesmo do povo, guiar o povo na palavra, que o povo tem a tendência de se afastar da palavra, que não quer se renunciar, né? Não quer se sacrificar. Tem 2 versículos aqui, pastor Samuel, no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí está o privilégio. Aí agora vem a responsabilidade. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache o quê? Fiel. Pronto. Privilégio e responsabilidade. É verdade. Que a palavra de Deus coloca para os obreiros e os mostra à igreja, para a glória de Deus. Né? Então fica aí, amados ouvintes, a reflexão da palavra do Senhor. O tempo não nos permite se prolongar mais, mas só lendo aqui o verso 17 do capítulo 11. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho,
Que a espada fira o seu braço e fura o seu olho direito, que o seu braço seque completamente, fique totalmente cego o seu olho, né? Então que Deus esteja abençoando cada um daqueles, né, que ama ao Senhor, ama a sua palavra, deseja viver de acordo com a sua vontade. Você que tem uma função de ensino, né, na obra do Senhor, faça conforme a orientação de Deus, não fuja, né, do chamado, vocação, né, porque Deus vai cobrar se você se desviar e levar o povo a se desviar também, né? Não pregue para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus e realmente abençoar as vidas, salvá-las, né, pastor, que é o principal. Para os céus, né? E não está entretendo o povo com coisinhas, né? Enganando, né, o povo, né? Explorando a fé das pessoas, né? Escandalizando o evangelho e até levando as pessoas a descrer em Deus, né? Então, fica aqui a mensagem do profeta Zacarias para todos nós. Vamos ouvir mais um para a nossa edificação espiritual. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor. Deita-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir mais uma vez na voz de Josué Rodrigues a linda canção O Senhor é o meu pastor. A partir de agora, você pode ligar para os telefones aqui da CPAD e dar a resposta. Qual é o menor salmo da Bíblia? Já temos um ouvinte? Alô? Alô, com quem falo? A irmã Francisca, da Imaculada de Bahia. Francisca da Imaculada. Será que é esse mesmo que a irmã vai ser abençoada? É Obadia. Não, a pergunta é qual é o menor salmo da Bíblia, viu? O menor salmo? É o menor salmo.
Aí a irmã aí pesquisa direitinho, viu? A irmã, seja bem-vinda mais uma vez. É o primeiro, aquele não se sentar na roda do escarnecedor. Não, não é não. É não? É o menor salmo da Bíblia. O menor salmo. É, Tem só 2 versículos, só né? tem 12 versículos Só tem 2 ele. versículos. É, qual é o menor Amós. salmo? É não. A irmã pesquise, viu? Tá. Aí depois a irmã volta a participar. E a minha oração é que a irmã seja sorteada no final do mês, tá bom? Tá A gente certo. fica aqui aguardando a sua resposta, viu? Deus Tá. abençoe. Mais um ouvinte, irmão João. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Pai Senhor, Com quem é irmã falo? Zefinha de Bahia. Zefinha. De Bahia. Zefinha de quê? É irmã Zefinha de Bahia. Eu sei, o sobrenome. Meu sobrenome é Prudêncio. Ah, Josefa Porque eu não Prudência. chamo esse nome que é muito grande. É Josefa Prudêncio de Lima. Tá bom, é pra Mas gente, a é pra gente pessoa da registrar. igreja me chama irmã Zefinha. Eu sei, mas é pra gente registrar aqui, caso a irmã seja sorteada, né? Aí fica melhor de anunciar, né? identificar, Tem que anunciar. não é? Bem, eu tô pensando assim em dois. O primeiro é o Salmo 23. É não, esse não é O não, qual é o outro é outro? Deus é fiel. Não, olha só, a pergunta do mês é a seguinte. Qual é o menor salmo da Bíblia? Não é menor versículo, não. É o menor salmo. Ah, é Salmo, né? É, viu? Não tem um livro de salmos? Tem. São 150 salmos. Então, desses salmos tudinho, qual é o menor? Viu? Tá bem. A irmã Vou pesquisar. pesquisa aí. Pronto, aí liga na próxima sábado. Aí próximo né? sábado a gente tá aqui para atender, viu? Deus Tá bom, abençoe, obrigada. seja bem-vinda. Tem mais um, irmão João, hoje. Alô? Tá uma benção. Alô, com quem falo? Fala com Vanessa. Quem é? Seis, é? Vanessa. Vanessa de quê? Vanessa Rebeca. Vanessa Rebeca de onde? Do Valentina Mussumago. Ah, Deus abençoe. Você é de que igreja? Sou da Batista. Da Batista, ok. Seja bem-vinda, viu? Amém. Já sabe a resposta? Sim. Qual é o menor salmo da Bíblia, então? Salmo 117. Tem certeza? Absoluta. Absoluto. Só ele, que O é pastor, dois. o pastor já deu os parabéns aqui, viu? Então eu vou registrar aqui, viu? E fica aguardando o sorteio no final do mês, tá bom? Uhum. Deus abençoe. Bom retiro aí, viu? Sua igreja vai fazer retiro? Uhum, gosto. Então Gosto pronto. demais. Que Deus abençoe. Quiser fazer uma visita, a gente fica à vontade lá no gás, tá bom? Amém. Até a próxima. Até. Mais um ouvinte, irmão João. Paz do Senhor, pastor. Tem sim, a paz do Senhor com quem eu falo. Irmã Jane do Gás. Espera aqui devagarinho. Irmã Jane do Gás. Jane é? É, Jane de quê? Jane Maria. Jane Maria do Gás, né? Gás. Qual a igreja? Batista. Batista também, né? Batista estão afiados. Eu sei que vai acertar de primeira já, viu, irmã Jane? Qual é a resposta então? Oi? Qual é a resposta? 117. Ok. Deus é louvado por amor. Não estou dizendo que os Da batistas sua acertam de bondade primeira, pastor e Elis. veracidade. Amém. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? É a primeira vez que participa, né? É. Então seja bem-vindo, Deus abençoe. Fica atento ao sorteio no final do mês. Vai ser mais uma vez um livro, né, pastor? Um livro de crônicas muito abençoado, viu? Até a próxima. Deus abençoe. Mais um, irmão João. Oi? Alô? O último ouvinte aqui pra gente encerrar. Alô, com quem falo? Aqui é Ivonete da Ilha do Bispo. Ivonete Barbosa, Ivonete Barbosa de onde? da Ilha do Bispo, da Igreja Congregacional. Ok, fica à vontade para dar a resposta. É Salmo 117. Amém. Até a próxima, Vai. viu? Deus abençoe. Os congregados também Ok. também conhecem. Por hoje é só, estamos chegando ao final do mês. Rapidamente, irmão Nivaldo, os aniversariantes. Boa tarde, pastor Samuel, pastor Eudes, João aí no controle da mesa e os ouvintes que estão na escuta da CPAD FM do programa Voz Congregacional. Antes de citar o nome dos aniversariantes, eu quero deixar para a meditação dos irmãos o seguinte versículo, Ezequiel 36 e o verso 26. Dar-vos-ei
coração novo, e porei dentro de vós, espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Agora passarei a ler os aniversariantes do mês de fevereiro. 1/2, Bianca Paredes, do Valentina. 2/2, André Fragoso, do Geisel. 3/2, Rejane Martins, do Valentina. 3/2, Pedro Henrique, filho de Danilo. E 4/2, Presbítero Gênesis, do Geisel. E, finalmente, 6/2, Elma Araújo. Quero deixar um alô aqui para o pastor Isaac, lá da Igreja Batista, primeira Igreja Batista do Jardim Aeroporto, e o irmão Lenilson, que está aí na escuta do programa do seu comércio aí na Engenheira de Carvalho, em Bahia. Que Deus possa abençoá-los ricamente a todos. Amém. Que Deus abençoe os aniversariantes. Pastor Eudes, para finalizar aqui, considerações finais, teremos um retiro esse feriadão, né, pastor? É verdade. Queria lembrar os irmãos amados de nossa igreja, membros e congregados, que nós estamos nos reunindo na igreja no domingo, amanhã, pela manhã e à noite, na segunda-feira pela manhã e à noite, e na terça-feira pela manhã. Nós iremos trabalhar o tema a santificação das marcas da Igreja de Cristo. E o texto básico é aquele que diz: a santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. Então visite-nos, querido, você que é membro da Igreja Congregada, você está convocado, né, para estar conosco ali, para adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra bendita. E os demais estão convidados, né, Convidados, pastor? são bem-vindos. Né? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade e privilégio de pregar a tua palavra aqui nesta emissora. Abençoa a CPAD FM 96.1, cada um dos seus ouvintes, cada um dos seus responsáveis, e continua nos usando, Senhor, para a glória do teu nome e para a salvação e edificação de vidas. No próximo sábado, se for assim da tua vontade, que o Senhor nos permita voltar e anunciar a tua palavra mais uma vez. Tudo isso pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não mudo, filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo, porque choras assim, olha para mim, eu não mudo. Chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.